Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal do ar e hoje para falar sobre jogadores emprestados que estão voltando ou não? Fica aí a dúvida, porque a gente vai explicar a situação de cada um nesse vídeo aqui e vamos falar. Se algum tiver que voltar, quem seria para você? Eu vou tentar explicar aqui, eu vou tentar escolher, né, melhor dizendo, e depois explicar e vamos ver. Mas antes eu só peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, é de graça, é importante, ajuda bastante a gente, ainda mais nesse período de Copa aí que fica um pouquinho mais parado as coisas. É, E fora isso, se você quiser também se tornar membro do canal, isso te dá acesso a conteúdos exclusivos por aqui também, tá bom? Bom, essa matéria saiu, bom, já era sabido, né, disso, claro, mas essa matéria saiu no Diário do Peixe ontem, né, que são os jogadores emprestados que podem voltar. São três que têm contrato e era até o meio do ano e podem voltar. Só que eu acrescento mais um jogador que também estava emprestado aí e já deixou o time que estava antes. E são aí por motivos diferentes, né? Tem jogador até na Copa do Mundo. Então, vai vendo que a gente vai falar, né? Mas vamos começar pelo caso mais estranho, digamos assim, que é o de Bilal Brahimi. Por quê? Ele tinha contrato com o Santos até o final desse ano, né? Supostamente. E ele estava emprestado para o Estrela Amadora até o meio desse ano. Só que, qual era a questão? Vamos lá, até passo para a matéria do Diário, vou ler esse trecho aqui. Vamos começar pelo Bilal Brahim. O combinado com o staff do jogador era que durante o empréstimo a diretoria santista pagasse o salário dele na íntegra e não meio a meio, né, com o Estrela Amadora lá de Portugal. E quando chegasse o meio do ano, agora, né, houvesse uma rescisão de contrato. E aí ele ia se acertar diretamente lá com o Estrela Amadora para ter um contrato fixo pelo time português. Algo que deve ser conversado com o departamento jurídico, porque ele assinaria uma rescisão aqui para depois ir para o Estrela Amadora. Tudo bem, a matéria do diário só fala isso. E aí a gente fica na dúvida, por quê? Vai acontecer isso mesmo? O Estrela Amadora arcou com as consequências não, com os valores lá dos jogos que ele atuou por lá, pelo período que ele ficou por lá? Vamos ver. E fica aí a dúvida. Vai acontecer realmente essa rescisão? Porque falar, combinar isso de boca é uma coisa. Chegar na hora e realmente os empresários aceitarem, o jogador aceitar e o Santos assinar a rescisão, vai acontecer? Ou ele vai ficar aí, voltar e ser outra bomba para o Santos financeiramente falando, que o Santos vai ter que pagar aí uma bala por um jogador que simplesmente conseguiu jogar 20 minutos aqui no Santos. E no Estrela Amadora, ele jogou exatamente. Calma aí, eu vou ver para vocês. Exatamente 4 jogos, se eu não estou enganado. É isso mesmo, exatamente 4 jogos na temporada. Complicado, né? Complicado. 4 jogos e desses 4 jogos, todos ele foi reserva. Não conseguiu jogar no Campeonato Português. 15 minutos em um jogo, 45 minutos em outro, 15 minutos em outro e 14 minutos no outro. 2 derrotas e 2 empates. Parabéns a quem fez essa contratação. Obviamente que jamais traria de volta. Outro jogador é um caso mais estranho, porque é o Sandri. O Sandri, o menino da Vila, vocês sabem, o Sandri que foi emprestado ano passado para o Atlético, né? De Minas Gerais, que inclusive o Santos está atrás do jogador aí, a gente falou sobre isso na live do trio da manhã desta segunda-feira, dia 15, né? Mais para frente a gente fala aqui no canal se realmente desenvolver negociação ou não, enfim. Mas o Sandri, ano passado, foi emprestado para o Atlético, né? Jogou ao longo do ano de 2025 a Copa do Brasil e a Série B por lá, foi titular a maior parte do tempo. Teve um desempenho interessante. Esse ano não seria aproveitado pelo Voivoda, acabou emprestado para o Criciúma, né? E no Criciúma ele atuou menos, só no campeonato catarinense, a maioria das vezes como reserva. Até chegou a dar uma assistência por lá e tal, mas ele alegou problemas pessoais em abril e voltou para Santos. Ele está treinando em um campo aqui em Santos, na Afonso Pena, ali, o campo do Boca Juniors, que é um campinho de society. Está treinando para manter a forma, mas não se apresentou de novo ao Curitiba. O Santos não queria também. Tem contrato até o final do ano lá. Eu não sei como é que vai ficar essa situação, porque o Criciúma até alegou em uma situação aqui, o diretor do Criciúma falou que o Criciúma estava mandando notificações, né? Tipo, olha, treino tal dia, e aí, você não vai aparecer e tal? Eu pego aqui a aspa.
do diretor executivo do Criciúma, Thiago Gasparino. O Sandri tem contato vigente com o Criciúma, é um acordo entre os clubes. O Sandri pediu desligamento por problemas particulares, nós não sabemos quais. O clube segue notificando diariamente o atleta e o Santos, para eles terem ciência de que o atleta não está na rotina diária. Então, enfim, né? Tá essa situação aí, e se tiver que voltar, se for se apresentar, eu não sei se ele vem se apresentar ao Santos, ao Criciúma, como é que vai ser? Né? Tá emprestado, só que o empréstimo dele era até o final do ano. Eu só coloquei esse aqui nesse vídeo porque ele já saiu, né? Mesmo que de forma unilateral praticamente, né? Do Criciúma. E os outros dois emprestados, um é o João Paulo, que já foi informado pelo Bahia, publicamente, inclusive o Rogério Ceni falou que o Bahia não ia exercer a opção de compra, ele estava emprestado até o final de julho agora, né? Só que o Bahia já avisou que ele não ia ficar e volta ao Santos. O caso do João Paulo é até mais complicado porque ele tem a confiança do Azul, né? Que acabou voltando. Em toda essa negociação aí de o Santos quer vender o Brasão, vai vender o Brasão, como é que tá e tal, pode ser que ele volte. Eu não duvidaria nada que ele voltasse a atuar. Ainda mais justamente por essa questão do relacionamento que ele tem com o Azul, né? E de confiança, por ser um cara de confiança do Azul. O próprio João Paulo atuou com o Cuca, né? Então a gente sabe que o Cuca não tem problema nenhum. Até acho que podemos dizer que o Cuca gosta dele, né? Foi titular aqui com o Cuca. Enfim, eu não sei, mas o João Paulo pode ser que volte, né? Não seria nenhuma surpresa se voltasse. E eu não gostaria que ele fosse o titular, né? Eu acho que o Santos poderia tentar arrumar uma venda, deveria, aliás, tentar uma venda, porque se precisa fazer dinheiro de forma urgente, eu acho que o João Paulo deve ter algum tipo de mercado. Talvez não numa Série A, mas se você pensar em mercados alternativos em Portugal, sei lá, ou ligas menores na Europa, eu acho que faz mais sentido. O João Paulo apresentou um nível muito, muito ruim lá no Bahia. Eu não gostaria de ver ele aqui para ser titular de volta. E não gostaria dessa substituição, sabe? Se vender o Brasão, trouxerem o João Paulo para ser reposição. Eu, honestamente, não gostaria, não sei vocês. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui, né? E para finalizar, o Gustavo Cabageiro, jogador de Copa do Mundo, hein? Faça o favor de respeitar o Gustavo Cabageiro. Ele que foi convocado, né, para a seleção paraguaia, na estreia da Copa do Mundo tomou 4-1 para os Estados Unidos, mas ele não entrou em campo, é bem verdade. E ele é bem reserva também da seleção, inclusive. Um dos amistosos de preparação, ele nem chegou a atuar. O Cabageiro, que ficou a temporada, o restante da temporada, né, foi emprestado para o Portsmouth, da Inglaterra, ainda em fevereiro, né? Ele fez um gol lá, o Portsmouth está na segunda divisão da Inglaterra, não subiu, também não caiu para a terceira. Ele jogou 12 vezes por lá, chegou a fazer um gol, inclusive, tem contrato com o Santos até julho de 2027. Então, o Santos pode ver, né? Se vai. A julho não, desculpa. Calma aí. Deixa eu conferir. Só um minutinho. Eu olho aqui no SofaScore, porque para ver certinho a matéria do Diário não estava muito clara ali. Não, o Cavageiro tem até 2028, contrato com o Santos até o final do ano de 2028. Então ainda tem bastante tempo aí. Mas na opção de compra, inclusive, supostamente tinha uma opção de compra fixada para o Portsmouth na Inglaterra. Não sabemos se vai comprar. Eu até cheguei a ver uma declaração do diretor do Portsmouth dizendo que o clube gostou muito dele, que pretendia exercer a compra, mas não pelo valor que era. O desempenho, eu honestamente não vi, não vou chegar aqui e falar para vocês que eu vi a segunda divisão inglesa, não vi, mas o desempenho lá aparentemente agradou. A questão é, qual foi o valor fechado, né? Eu vi a matéria, por exemplo, do GE, na época do empréstimo, falou em 30 milhões de reais. Se fosse 30 milhões de reais, honestamente, acharia um valor bem interessante. O Santos conseguiria fazer um bom dinheiro e vender o jogador. Se ele atuar na Copa do Mundo, acho que pelo menos um jogo, por mais que ele não atue bem, acho que pode ser também interessante na questão de valorizar, mas não vejo ele voltando também. Dos 4 jogadores, honestamente, eu não vejo nenhum voltando e ajudando, né, nesse momento. Claro que, aí no caso dele, também acho que em ligas menores, por exemplo, jogou uma segunda divisão na Inglaterra, um campeonato escocês, de repente, a própria segunda divisão da Inglaterra, mesmo outro time, algum campeonato, até o futebol português também, enfim, ligas menores assim, costumam aproveitar jogadores de um nível um pouquinho mais baixo, né, que não são dos mais, né, dos mais talentosos, mas que fisicamente, por exemplo, o Cabageiro fisicamente é um jogador muito interessante, né, enfim. Então, acho que dá para o Santos fazer um dinheiro sim com o Gustavo Cabageiro. Agora, não acho, repito, que nenhum desses possa voltar e ajudar. Se fosse obrigatoriamente para escolher um, eu escolheria o Sandri, mas também assim com zero confiança, até porque o ano dele
é muito ruim. Ano passado até foi mais interessante. Eu vi alguns jogos, até cheguei a comentar aqui no começo do ano. Eu vi alguns jogos do Atlético, ele fez bons jogos, né? Mas foi titular ao longo da campanha inteira, mas enfim, também nada que chegue e ajude o Santos, né? Essa aqui é a grande questão. O Santos, inclusive, que está atrás de um jogador do Atlético, né? A gente fala disso aqui mais para frente, que é o Ian Lucas, mas enfim. É isso. Se fosse obrigatório, se você tivesse que escolher qual desses você traria de volta de empréstimo, mas os 4 aí aparentemente podem voltar ou não, o contrato agora era até o meio do ano. Deixa o like no vídeo antes de ir embora, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!